do Senhor Jesus, criança, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos aqui hoje para continuar tudo que nós temos conversado já durante esse mês sobre o rei que nasceu. Semana passada nós falamos sobre promessas, a promessa do Salvador do mundo. E hoje nós vamos falar sobre esperança. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 37. Vamos ler juntos o que esse versículo nos diz? Diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A tia Débora contou para você semana passada que havia uma promessa feita sobre Jesus. Essa promessa foi feita lá no início da humanidade pelo próprio Deus. Essa promessa também foi confirmada, falada novamente durante toda a história. E nós destacamos a vida do profeta Isaías, aquele que profetizou. Você se lembra quantos anos antes do nascimento de Jesus? 700 anos antes que Jesus nasceria. Então a gente deu um pulo, um salto na história e nós vamos então lá na passagem onde Maria, a jovem Maria, teve um encontro com um anjo, o anjo Gabriel, e ali ela recebeu uma promessa que ela geraria o Salvador do mundo, aquele que remiria todos os nossos pecados, perdoaria todos os nossos pecados. Então vamos continuar essa história. Depois então que o anjo Gabriel falou com Maria, uma moça, uma jovem. Ela tinha praticamente ali mais ou menos os seus 17 anos. Ela era muito nova. Ela estava, você se lembra? Qual é o nome do noivo dela? Ela estava para se casar com José. Eles ainda não eram casados, eles eram noivos. E então Maria recebe a notícia que ela ia gerar, que ela ia engravidar e geraria o Salvador do mundo. E ela diz para o anjo: como posso eu gerar se ainda não tive nenhum momento de intimidade com homem algum? Eu estou para casar com José. E o anjo deixou claro para ela como aconteceria esse nascimento milagroso. O Espírito Santo iria ser derramado sobre Maria e ela geraria o Salvador do mundo. Maria então teve o quê? Medo. O seu coração encheu de ansiedade, porque seria algo surpreendente, algo que não era natural, mas era algo divino. Maria então, ao ouvir do anjo como aconteceria, ela então creu. Ela disse ao anjo: olha, seja feita tudo conforme a vontade de Deus. Mas nessa história, nós não podemos só pensar em Maria e no encontro dela com o anjo e que ela ouviu da parte de Deus o que iria acontecer e ela creu. Também tinha o quê? José. José, ele ficou com o coração um pouquinho preocupado com essa situação. Maria gerar sem estar casada, e não seria um filho humano natural dele, mas seria o Filho de Deus sendo gerado no ventre de Maria. Então José teve uma ideia. Para não difamar, não deixar Maria em uma situação constrangedora, ele decidiu em seu coração deixar Maria, e de maneira secreta, para que ela não ficasse com um nome sujo, né? Ele teve um coração ainda que pensava
estava no cuidado para com Maria. Porém, ele, enquanto estava planejando fazer isso, ele teve um encontro com um anjo. José teve um encontro com um anjo em sonho. E em sonho, um anjo, a Bíblia não fala o nome desse anjo, mas ela diz que um anjo falou em sonho com José e disse tudo o que iria acontecer, que aquele bebê que Maria iria gerar era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e que ele poderia sim receber, se casar com Maria, porém só teria intimidade com ela quando Jesus nascesse, depois que Jesus nascesse. E José, entendendo que naquele sonho Deus estava falando com ele e acalmando seu coração, a Bíblia diz que então ele permaneceu com Maria. Tanto Maria como José creram na promessa de Deus e estavam com o seu coração cheio de esperança diante de tudo aquilo que Deus havia prometido para eles. Mas como a gente sabe, toda promessa, tudo aquilo que Deus fala para nós, não acontece assim de um dia para o outro, de uma hora para outra. Existe um tempo da promessa. E Deus havia prometido tudo isso para Maria e para José sobre o nascimento de Jesus, mas havia ainda também para se passar o tempo da promessa. E eu quero te perguntar, criança, como nós devemos esperar o tempo da promessa? Olha, a tia Débora, quer te explicar uma coisinha muito importante. Você sabe o que é um tempo? O que é o tempo? Escreve aqui no comentário para a tia Débora o que é tempo. Existem 2 tempos, isso mesmo, 2 tempos. O primeiro tempo é o tempo humano, o relógio, né? Quem sabe que já conhece as horas? O relógio é um símbolo do tempo humano, os dias, as horas, os meses, os anos. Isso tudo faz parte do que a gente entende sobre o tempo humano. E o tempo do homem, muitas vezes, é muito apressado. Sim, por exemplo, quando você ainda estava conseguindo ir na escola, que agora a gente não está conseguindo, né? Mas quando você conseguir ir na escola, qual é o seu tempo preferido? Quando você chega, a hora do intervalo ou a hora de ir embora? Então, normalmente as pessoas gostam da hora do intervalo ou a hora de ir embora. Mas parece que quando você chega na escola, o tempo do intervalo, o tempo de ir embora, parece que nunca chega. Porque o tempo humano, o tempo do nosso coração, o tempo de você querer muito que algo aconteça, às vezes se torna agitado, como esse relógio que a tia Débora trouxe. Você quer que aconteça rápido, você quer que aconteça muito urgente. Quando você quer comprar algo, quando a mamãe e o papai te promete algo, você quer que aconteça aquilo o mais rápido possível. Esse é o tempo do homem, muitas vezes muito apressado, não é mesmo? E quantas vezes Deus nos promete certas coisas, Deus fala conosco, como falou com Maria e José, e a gente quer que já aconteça logo. E quando nós percebemos que está demorando, no nosso entendimento está demorando para acontecer, a gente fica com o nosso coração como cheio de ansiedade, cheio de preocupação. Assim é o tempo do homem, cheio de preocupação, de pressa. Mas existe o segundo tipo de tempo. Tia Débora, você pode estar se perguntando, tem 2 tipos de tempo? Qual é o segundo tempo? O tempo de Deus.
Maria e José receberam a promessa e tinham que esperar o tempo certo da promessa acontecer. No tempo deles, não. Na ansiedade do coração de Maria para acontecer logo, não. Na pressa de José de ver tudo acontecer, não. No tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não está apressado e nem está adiantado. Ele não demora e ele não se atrasa e ele não se antecipa. Ele faz tudo no tempo certo nas nossas vidas. E nós temos esperança nisso, que o Senhor sempre fará tudo no tempo certo. Olha, eu acredito que você que está me ouvindo a tia Débora nesta aula, tem uma promessa, tem algo que o Senhor falou no seu coração sobre a sua vida, sua família, e eu creio nisso. Mas hoje você precisa escolher qual tempo você quer ser guiado, pelo tempo humano ou pelo tempo de Deus. Quando as coisas acontecem fora do tempo de Deus, só no tempo humano, às vezes tem consequências muito ruins, mas tudo que acontece no tempo de Deus, nós podemos crer que é o melhor para as nossas vidas. Maria e José tinham uma promessa e agora eles tinham que esperar a promessa se realizar. E como? Como esperar, tia Débora? Você pode se perguntar: como eu devo esperar as promessas de Deus acontecerem na minha vida? Você precisa esperar obedecendo e crendo. A Bíblia diz que quando Maria ouviu do anjo, quando José no sonho ouviu do anjo o que iria acontecer, a promessa, eles obedeceram segundo aquilo que Deus havia falado e creram com muita fé e alegria que Deus iria realizar aquilo que ele prometeu. Enquanto o tempo de Deus para concretizar a promessa na nossa vida não acontece, nós podemos crer que Ele está nos preparando para viver a promessa. O Senhor está nos moldando, nos forjando, nos ajudando a estar prontos para receber aquilo que Deus nos prometeu. Por isso, nesta aula tem um segredo, sim, um segredo que José e Maria está me ensinando e te ensinando. O que é, tia Débora, que José e Maria estão me ensinando nesta aula? Eles estão nos ensinando como nós devemos esperar a promessa. E como nós devemos esperar a promessa? Obedecendo e crendo com muita fé que tudo aquilo que Deus prometeu no tempo certo, no tempo nosso, não, no tempo de Deus, tudo irá acontecer. Muitas vezes o nosso próprio coração vai dizer: tá demorando muito, Jesus, para acontecer aquilo que o Senhor falou para mim. E muitas vezes outras pessoas vão perguntar: mas por que isso ainda não aconteceu na sua vida? Mas escolha sempre dar ouvidos à voz de Deus, o Espírito Santo, que sempre vai nos garantir que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele prometeu, ele vai cumprir. Sempre ouça a voz de Deus. O que Ele diz sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo quando tudo parecer estar dando errado. Mesmo quando tudo não fazer sentido para você. Espere, obedeça e creia que o Senhor fará.
porque Ele é fiel. Bom, essa história ainda não terminou. Vamos lá, ó. Pegamos todo o início, o anjo falou com Maria, agora a gente acrescentou, o anjo falou com José em sonho que ele poderia continuar com Maria, mas essa história ainda não acabou. Então semana que vem nós temos um encontro marcado aqui para continuarmos mais um capítulo dessa história, tá bom? Não se esqueça, tenha esperança no seu coração, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Faça as atividades da semana, as páginas estão aqui do lado da tia Débora e nós encontramos semana que vem, combinado? Um super beijo para você, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus.